France Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 18 de maio, está instalado o debate à volta da direção da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau. Por um lado, diz que o órgão está caduco desde abril. Por outro lado, diz que existe uma vacatura na presidência do órgão. Começou hoje, em Kiev, o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da invasão russa da Ucrânia, em finais de fevereiro. No desporto, Pedro Sousa e Nuno Borges apuraram-se para a terceira e última ronda de qualificação para o quadro principal do torneio francês de ténis de Roland Garros. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir um bloco informativo sob o comando técnico de Moussa Lichili. O jornal começa agora. Bissau 94 FM. Começamos com a atualidade na África lusófona. Está instalado o debate à volta da direção da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau. Mais pormenores com o nosso correspondente, Moussa Baldé. Após cerca de 5 horas de reunião, a Comissão Permanente mandatou os seus membros para que reflitam sobre aquilo a que considera de caducidade na direção da CNE. O órgão que substitui os poderes da plenária do Parlamento deve voltar a se reunir na próxima semana. Vários analistas da política guineense e alguns setores políticos afirmam que pode haver algum problema jurídico na medida em que a CNE está sem um presidente eleito desde a altura em que José Pedro Sambu, que era presidente, foi para a direção do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, por um lado, fala-se na caducidade dos membros do Secretariado Executivo, por outro lado, fala-se na vacatura do cargo de presidente da CNE. A RFI falou com Mpabi Kabi, secretário executivo da CNE, e que, com a ausência de José Pedro Sambu, exerce as funções de presidente em exercício da CNE. Grosso modo, Mpabi Kabi, que é também juiz conselheiro do Supremo Tribunal, disse-nos que não existe vacatura porquanto o secretário executivo pode exercer as funções de líder da CNE, que é um órgão colegial, que as decisões são tomadas desde que haja quórum para tal, o que disse existe neste momento. Que a questão da caducidade não se coloca porque a lei diz que o mandato é de 4 anos, sim, mas que os membros do Secretariado Executivo só cessam funções com a entrada de funções de novos membros eleitos. Mpabi Kabi ainda lembrou que a lei determina que os membros do Secretariado Executivo da CNE são eleitos de forma separada na plenária da Assembleia Nacional Popular por 2/3 de deputados em efetividade de funções. Moussa Baldé, Bissau, RFI. A Missão de Estabilização e Segurança da CEDEAO começa a trabalhar esta quarta-feira na Guiné-Bissau. A missão deve ficar no país durante 12 meses. Chega ao país para apoiar as forças guineenses na proteção do presidente guineense, anunciou a CEDEAO num comunicado. O Parlamento, agora dissolvido, alega não se ter pronunciado sobre a vinda desta missão. Para Herculano Arlindo Mendes, analista político e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, não se pode enviar uma missão sem que os órgãos de soberania fossem avisados. Não se pode enviar uma missão de paz ou uma missão de força militar, uma organização para um determinado país, sem que os órgãos de soberania não fossem realmente avisados ou de não se pronunciarem sobre o assunto. Uma missão da Força Terceira não pode entrar pela janela, tem que entrar com dignidade, e para entrar com dignidade significa que os órgãos de soberania estavam a par da situação, foram avisados e pronunciaram sobre o assunto e houve um acordo, um consenso a nível nacional para a vinda dessa força. Agora, de repente, os órgãos da soberania, sobretudo o Parlamento, que tem essa missão de discutir sempre aquilo que é o interesse da Guiné-Bissau, e na matéria de segurança do país, o Parlamento é indispensável pronunciar-se sobre esse assunto. Foi também, de certa forma, uma das questões que estão na mesa e que o Presidente da República percebeu que o Parlamento estava numa situação de qualificar essa missão da invasão e antecipou-se essa situação da queda do Parlamento. Herculano Arlindo Mendes, analista político e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, entrevistado por Ligia Anjos. Praia 99.3 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional em torno da Ucrânia. Começou hoje em Kiev o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da invasão russa da Ucrânia em finais de fevereiro. O réu é um jovem soldado russo acusado de ter executado um civil ucraniano desarmado. Mais pormenores com Liliana Henriques. Vadim Shishimarin, 21 anos, reconheceu ser culpado da morte de um civil desarmado de 62 anos no dia 28 de fevereiro de 2022 numa aldeia do noroeste da Ucrânia. Segundo a acusação,
situação, ele abateu o civil para não haver testemunhas do roubo de veículo que tinha acabado de cometer juntamente com outros membros da sua unidade. O jovem militar incorre uma pena de prisão perpétua. Isto acontece numa altura em que, no terreno, o seu país reivindica uma vitória em Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Segundo Moscovo, nas últimas 24 horas, cerca de 700 combatentes ucranianos, entre os quais 80 feridos, que estavam barricados na unidade industrial de Azovstal, entregaram-se às forças russas. No total, ascendem a quase 1000 os combatentes ucranianos que terão deixado as armas desde segunda-feira. Contudo, segundo referem as forças pró-russas no terreno, ainda subsistem outros 1000 combatentes na unidade de Azovstal. Entretanto, no aspecto político, numa altura em que as conversações entre Kiev e Moscovo estão suspensas, o Kremlin acusou hoje a Ucrânia de ausência total de vontade de negociar. Paralelamente, a Rússia anunciou igualmente a expulsão do seu território de dezenas de diplomatas ocidentais, nomeadamente 24 italianos, 27 espanhóis e 34 franceses, em represálias face a medidas semelhantes tomadas por estes países. Paris condenou firmemente esta medida, à semelhança de Madrid, que expressou o seu repúdio, sendo que a Itália qualificou esta decisão de ato hostil. Londres quer alterar de forma unilateral o acordo sobre a Irlanda do Norte no Brexit, segundo avançou esta terça-feira o governo britânico. O executivo pretende anular partes do acordo comercial assinado por ambos os países há menos de 2 anos, uma atitude que pode criar uma espécie de guerra económica entre a União Europeia e o Reino Unido, de acordo com o professor emérito Hélder Macedo, do King's College de Londres, que nos explicou quais têm sido as reações a este anúncio em Londres e noutras zonas do país. Londres é uma espécie de mini-país dentro do Reino Unido. Em Londres, a clara maioria das pessoas não desejava o Brexit. Portanto, em Londres, as pessoas censuram o governo. Mas o resto do país é mais complicado, porque o governo joga com patriotismos e xenofobia e esse tipo de coisa, não é? De modo que o país vai estar dividido outra vez, as pessoas que olham para os factos criticam o governo, as outras vão empunhar bandeiras patrióticas e a dizer que ai que bom, não é? É uma situação extremamente desagradável. Que consequências considera que poderão advir desta decisão se estas alterações vierem mesmo a concretizar-se? As conclusões a médio prazo vai ser a união da Irlanda do Norte com a República da Irlanda. Isso vai acontecer dentro, sei lá, de 5 anos ou coisa que valha, não é? Em termos imediatos, pode criar imensos problemas de uma espécie de guerra económica entre a União Europeia e o Reino Unido. E isso, com a inflação galopante que está a haver, vai criar imensas dificuldades à população inglesa. Era o professor emérito Hélder Macedo, do King's College de Londres, entrevistado por Stephanie Palma. No desporto, Pedro Sousa e Nuno Borges apuraram-se para a terceira e última ronda de qualificação para o quadro principal do torneio francês de ténis de Roland Garros. Nesta quarta-feira, Pedro Sousa venceu o italiano Lorenzo Giustino em 2 sets com os parciais de 6-4 e 6-1 na segunda ronda. Em entrevista à RFI, Pedro Sousa admitiu que fez um bom encontro. Foi um bom jogo hoje da minha parte, muito melhor do que no outro dia. Também era um adversário que eu já conhecia, já treinámos bastantes vezes, já nos defrontámos também algumas. Eu sabia muito bem o que é que esperar do jogo, ele também. E acima de tudo foi bastante sólido, era o que eu tinha planeado. Sabia que ele tem muita força, mas às vezes acaba por falhar. Eu sabia que se me mantivesse sólido o máximo tempo possível, que tinha mais probabilidades de ganhar e acho que foi isso que aconteceu. Continuei sólido desde o início ao fim e o jogo caiu ao meu lado. Vencer assim rapidamente, entre aspas, a segunda ronda, permite descansar, preparar a terceira? Sim, claro que sim. O que interessava era ganhar. Também há que admitir que o primeiro jogo foi bastante duro, tanto física como mentalmente. Esse que ainda estou um bocadinho desgastado dessa ronda. Hoje foi um jogo mais leve, digamos assim, mas também com alguns nervos. Também me sinto um bocadinho cansado ainda, mas agora tenho até amanhã para descansar e preparar o jogo da melhor maneira. É amanhã o jogo mais importante. Sim, mas o primeiro também era importante. Aliás, no primeiro não jogava o segundo, hoje igual, por isso é mais um. Estes 2 jogos foram importantes. Hoje senti melhor do que no outro dia e espero amanhã também voltar a sentir bem e fazer um bom jogo. Era Pedro Sousa, tenista português que vai defrontar na terceira ronda o australiano Jason Kubler. De notar que Gastão Elias, o terceiro tenista português na fase de qualificações, foi eliminado na segunda ronda pelo espanhol Zapata. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.